e hoje eu quero falar sobre as drogas e seus efeitos. O nome genérico de substâncias químicas, naturais ou sintéticas que provocam alterações psíquicas e podem causar danos físicos e psicológicos ao seu consumidor. O uso constante pode provocar mudanças de comportamento e causar dependência. Na dependência química, há um desejo compulsivo de usar a droga regularmente por seus efeitos psicotrópicos. Na física, o usuário apresenta problemas orgânicos decorrentes da falta da substância. O consumo excessivo de algumas drogas, conhecido como overdose, pode levar o indivíduo à morte. Quero falar agora sobre algumas delas, tipo a conhecida também como marijuana, é a maconha. É obtida das folhas e flores secas da planta cannabis sativa. Consumida na forma de cigarro, é a droga ilegal mais usada no mundo, a maconha. Das extremidades da cannabis sativa é obtido o haxixe, também consumido como cigarro. A substância psicoativa da maconha e do haxixe é o delta-9-tetrahidrocannabinol, THC. A maconha e o haxixe têm um teor de até 8% de THC, mas alguns tipos mais potentes de maconha, como o skunk, possuem até 33% de THC. Seus efeitos são relaxamento, hipersensibilização, sensação de bem-estar, fome, aceleração dos batimentos cardíacos, secura da boca e olhos avermelhados. Em doses elevadas, pode provocar alterações sensoriais, alucinações, delírios e agressividade. Entre as reações adversas estão a ansiedade aguda, os calafrios e pânico. O uso constante pode levar à redução da memória, distúrbios hormonais, dificuldade de concentração e aprendizado, a perda de motivação e a diminuição da libido e esterilidade temporária. A substância natural obtida a partir do tratamento químico em laboratório das folhas de Erythrocylum coca, chamado cocaína, chega até o consumidor em forma de sal, cloridrato de cocaína, também de pedra, crack ou pasta. Geralmente é vendida como um pó branco que pode ser aspirado ou dissolvido em água para uso endovenoso. Seus efeitos iniciais são euforia, desinibição, falta de apetite, aumento do humor e da libido e a sensação de poder. O uso contínuo pode causar quadro paranoico, irritabilidade e agressividade. Pode elevar a pressão arterial, provocar taquicardia e levar à parada cardíaca, o que em geral acontece nos casos de overdose. O uso crônico leva o septo nasal e causa degeneração dos músculos esqueléticos. Eu quero falar agora sobre os principais fatores no uso de drogas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estariam mais propensos ao abuso de drogas aqueles que, sem adequadas informações sobre os efeitos das drogas, com saúde deficiente, insatisfeitos com a sua qualidade de vida, com personalidade deficiente, integrada, com fácil acesso às drogas, como, por exemplo, as crianças de rua, que se enquadram em todas estas. Relacionamos a seguir outros fatores que estão comumente ligados ao envolvimento com as drogas. O primeiro fator é a curiosidade inata no ser humano. Dizem que a curiosidade mata, mas se não fosse a curiosidade, a vida seria um tédio, uma monotonia. A maioria dos adolescentes são curiosos, e pela droga, a curiosidade não seria exceção. O conselho de Deus para isto está em Provérbios, capítulo 2, versículo 11. O bom siso te protegerá, e o discernimento e guardará. O que significa isso? Tenha juízo que isso vai te proteger, e o discernimento vai te guardar. Veja bem o que você tem feito, não seja tão curioso, procure entender melhor se vale a pena ou não.
A curiosidade, como falei agora há pouco, ela é positiva, mas veja o que leva aquilo, conhecer melhor aquilo, mas o conhecer não significa que você tem que experimentar. É muito importante as pessoas conhecerem sobre drogas, saberem o que elas fazem, por isso mesmo nós estamos aqui explicando quais são os efeitos que as drogas causam nas pessoas, mas ninguém está aqui incentivando vocês a experimentarem, ao contrário, nós estamos mostrando, ensinando o que acontece com as pessoas. A gente vê no caso da cocaína, a paranoia, a maconha. Cada vez que uma pessoa fuma um cigarro de maconha, neurônios são destruídos, são queimados. E toda vez que esse neurônio é queimado, o neurônio perdeu. Não tem como restituir, restaurar um neurônio que foi queimado, que foi destruído por causa da droga. Outro fator que leva ao envolvimento com a droga é aquela história. Por que é proibida? Por que tantos usam? Qual será o efeito? Será que eu devo experimentar? Apesar da curiosidade, do apelo, graças a Deus, 75% dos nossos jovens não quer saber das drogas, graças a Deus. Mas a vontade de ampliar as percepções junto com a curiosidade, o querer descobrir o desconhecido, sentir-se diferente, sair do padrão, é um mistério. Mistura de sonho e fantasia, que possam ser sentidos e alcançados com a química. Uma espécie de ideal ou objetivo que possa ser descoberto. Alucinar, delirar, enfim, ir além. É a busca de prazer. A resposta de Deus para isso está em Provérbios capítulo 3, versículo 7. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Outro fator é o efeito da droga, que é extremamente sedutor. No início é muito bom. Dizem os usuários que já se complicaram e graças a Deus largaram. Alguns conseguem ficar só com o prazer que a droga proporciona, em doses pequenas. Os que não conseguem sofrem com as grandes doses, das quais depois acabam entrando na dependência. Alguns usuários equiparam o prazer da droga ao prazer sexual. A sedução acaba atraindo essas pessoas, elas se sentem seduzidas pela droga, sentem que isso é altamente prazeroso e por isso se envolve cada vez mais. Mas em Provérbios capítulo 4, 14 e 15 diz assim: não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus, evita-o, não passe por eles, desvia-te dele e passa de largo. A autoafirmação, a decisão de experimentar e usar alguma droga pode coincidir com a necessidade de reforçar a capacidade do jovem de decidir algo para si, por si só. A droga é um prato cheio que se presta muito bem para confirmar que por mim decido eu, mesmo que seja proibido. O jovem ele quer mostrar que ele já tem capacidade para decidir. Ele já tem idade para fazer as suas escolhas e mesmo que os pais não se agradem disso, ele quer mostrar e declarar que ele pode, que ele é capaz de escolher o seu caminho. Mas só que a palavra de Deus diz em Provérbios 14, 12 ao 13: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da tristeza, da alegria, é a tristeza. O caminho para o homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Esses que estão enveredando no caminho das drogas, o fim dele é a morte. E até no riso terá dor no coração. Ele está rindo, ele está alegre por causa do envolvimento com a droga, mas no final só restará a dor. Esta alegria passageira, ilusória, fantasiosa, que ele pensa sentir, vai se transformar numa profunda tristeza. Outro fator é o poder complementando. A autoafirmação, o jogo do poder, se estabelece para romper, de certa forma, os vínculos mais agregantes entre pais e filhos. Vínculos esses que devem se discriminar para ocorrer a individualização. O filho acredita que tem o poder de usar a droga quando quiser e parar quando achar que deve, ou não parar. Essa é uma prerrogativa muito mais do que o filho e diversos pais se quebram, querendo impor poder que, pelas próprias características da adolescência, já está repartido
e deve ser compartilhado. A resposta de Deus para isso está em Provérbios, capítulo 6, do 20 ao 23. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não abandones a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os no teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a instrução uma luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida.